Olá pessoal, dando continuidade na nossa série de analisar as melhores ações por segmento, hoje nós vamos falar do segmento de construção. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre o segmento de petróleo e gás. E é muito importante você assistir primeiramente a aula de petróleo e gás para depois vir para essa aula, pois nós damos várias informações lá e aqui nós adicionamos outras informações. Vamos lá? Bom, nós estamos trazendo 4 empresas dentro do segmento de construção. A EZTEC, a MRV, a Trisul e a Gafisa. Continuamos no primeiro grupo com a rentabilidade e as margens, que eu digo que são os fundamentos econômicos financeiros principais das empresas. Vamos ao primeiro indicador. Margem EBITDA é o lucro operacional antes dos juros impostos, ou seja, de cada R$1 que a empresa vende, quanto que sobra de margem após os gastos operacionais, com atividade fim. Nós temos que a EZTEC apresentou um resultado de 28,52% sobre a receita, MRV 10,74%, Trisul 22,65% e Gafisa 0,41%. Qual foi o melhor desempenho? Já selecionado a EZTEC, que para cada R$1 que ela vendeu, 28,52% se materializou em margem operacional, ou seja, é o resultado líquido da atividade operacional. Próximo indicador, margem líquida, que é a margem após todos os gastos, além do operacional, medido pelo de cima, também os gastos financeiros, com pagamento de juros. A EZTEC apresentou uma margem líquida de 37,96%, a MRV de 8,28%, a Trisul de 19,35% e a Gafisa negativo de 8,66%. Lembrando que a empresa que apresenta negativo neste índice quer dizer o quê? Que a empresa teve prejuízo naquele período analisado aqui. Lembrando que aqui nós estamos analisando um único período, ou seja, um retrato e não um filme da empresa, como nós falamos na aula anterior. Então, se ela apresenta esse indicador negativo, é porque no período analisado ela teve prejuízo. Este prejuízo, que é negativo, sobre as receitas líquidas, dá um índice negativo. Isso é muito ruim, tá? Apesar dela ter apresentado uma margem operacional positiva, ela apresentando uma margem líquida negativa, quer dizer que os juros que ela pagou são maiores do que o resultado proveniente da atividade fim das operações. Outra análise. Veja que a EZTEC, que apresenta o melhor desempenho na margem líquida, certo? De 37,96%, ela teve na margem operacional um resultado menor. Isso quer dizer o que, Moisés? Ela está se aproveitando da alavancagem que ela tem, alavancagem financeira, porque entre o operacional e o líquido, que é a última linha do resultado, se ela aumenta essa margem, é porque ela aproveita a alavancagem financeira para impulsionar os seus resultados para o seu proprietário, para o seu acionista. Então, ela está sendo eficiente também nos gastos financeiros, usando a alavancagem financeira de forma eficiente. Enquanto isso, veja bem,
A MRV, que apresentou uma margem operacional positiva e uma margem líquida positiva também, mas que menor do que a operacional, quer dizer o quê? Que ao entrar na alavancagem financeira, ou seja, nos gastos financeiros, ela reduziu o seu resultado. E aqui lembrando que tem tanto a parte de pagamento de juros, como a parte de receitas financeiras. Bom, então, melhor desempenho nesse quesito, EZTEC. Próximo indicadores de rentabilidade. Rentabilidade para o proprietário e rentabilidade para a empresa ou do capital investido. Para o proprietário, qual foi o desempenho? EZTEC 9,27%, MRV 9,12%, Trisul 14,02% e Gafisa negativo 4,91%. Novamente, o negativo quer dizer que é o efeito do prejuízo. Melhor desempenho, Trisul com 14,02%. Qual é a análise desse índice? Que para cada R$1 investido pelo seu proprietário, pelo acionista, a empresa produziu de retorno para ele, depois do uso de toda a estrutura, 14,02% no período. Aqui, um período de 12 meses, dos últimos 12 meses. ROIC, que é o retorno para a empresa, retorno sobre o capital investido na empresa, tanto do proprietário como dos credores, que são os detentores de dívida da empresa. A EZTEC apresentou um resultado de 6,38%, MRV 5,37%, Trisul 10,33% e Gafisa negativo 0,16%. Logo, o resultado, o melhor desempenho foi da Trisul, 10,33%. Para cada uma unidade monetária investida pelo proprietário e os credores, ela deu um retorno produzido pelo capital investido por eles de 10,33%. Último indicador, um indicador de endividamento financeiro. Nós temos aqui o quê? A dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Ou seja, qual é a razão, a proporção de dívida líquida sobre o patrimônio do acionista, do proprietário. E o que é essa dívida líquida? Lembrando, é a dívida bruta menos o que a empresa tem acumulado de caixa mais equivalentes a caixas. O que são equivalentes a caixa? Aplicações financeiras de curto prazo. Bom, nós temos a EZTEC que apresentou um negativo de 0,32 vezes, a MRV um positivo de 0,59 vezes e a Trisul 0,05 vezes e a Gafisa 0,20 vezes. Qual é o melhor desempenho? Aqui o desempenho é com a característica de menor endividamento. Não quer dizer que esse endividamento é bom ou ruim para a empresa, ok? Nós estamos analisando apenas qual é o menor endividamento. O menor endividamento entre as quatro é da EZTEC, que apresentou negativo. E o que representa esse negativo? Quer dizer que o que a empresa tem no período analisado de caixa mais equivalente a caixa supera o que ela tem de dívida bruta. Por isso que o resultado é negativo. Então, se ela quisesse saldar toda a sua dívida bruta hoje, ela conseguiria somente com o que ela tem parado ou acumulado em caixa e equivalente a caixa, que são as aplicações financeiras de curto prazo. Bom, se você quiser analisar as outras, veja que em segundo de menor endividamento fica a Trisul, depois a Gafisa e por fim a MRV. Entre as quatro, a que apresenta maior endividamento, que é de 0,59.
que quer dizer isso? Que em relação ao seu PL, 59% é a proporção da dívida líquida. Ou seja, pegando toda a dívida bruta dela, menos o que ela tem de acumulado em caixa e equivalente a caixa, ela ainda tem um endividamento de 59% do seu patrimônio líquido, do capital dos proprietários. O próximo grupo de indicadores é o que eu chamo de grupos de indicadores fundamentalistas de mercado. Por quê? Porque eu trabalho com preço nesses indicadores. Ok? Primeiro indicador, preço-lucro, também chamado de PL, muito utilizado pelos analistas de mercado. Preço-lucro é o preço no momento em que nós estamos analisando, dividido pelo lucro por ação, que é o lucro da empresa, lucro líquido, dividido pelo número de ações. O resultado foi o seguinte: EZTEC, menos 19,26 vezes, MRV, positivo 15,21 vezes, Trisul, positivo 11,59 vezes, e Gafisa, menos 20,12 vezes. Qual é a análise que eu faço dos índices que apresentaram negativo? É que no período ou no momento que foi analisado o preço da ação naquele momento sobre o lucro por ação divulgado, que deve ser do último trimestre, por exemplo, se é negativo é porque naquele trimestre, naquele período divulgado o lucro, a empresa apresentou um prejuízo. Não quer dizer que seja nos 12 meses, porque geralmente as empresas de capital aberto que divulgam seus resultados trimestralmente, às vezes até mensalmente. Mas lembrando, tanto uma divulgação semestral, trimestral ou mensal, essas divulgações, essas informações financeiras não são auditadas, lembrando disso sempre. Então, muito cuidado com esses resultados apresentados. Mas, de qualquer forma, foram negativas, por ter tido prejuízo naquele momento analisado. Enquanto que as outras duas empresas, que é a MRV e a Trisul, a que apresentou o menor PL foi a Trisul, 11,59. E por que eu olho para o menor preço sobre o lucro? Porque aquele que apresenta o preço sobre o lucro mais baixo, porém positivo, aqui eu chamo a atenção, quer dizer o quê? Que ele tem uma potencialidade de valoração em relação aos seus concorrentes, que estão com valor mais alto, com essa razão mais alta. Então, entre as quatro, a Trisul é a que apresenta essas características. Bom, próximo indicador, dividend yield. Quer dizer o quê? Dividendo por ação sobre preço. É um indicador de retorno de mercado dado pelas empresas em dividendo. É em pagamento de dividendos. Muito utilizado quando você tem a estratégia de quê? De formar uma carteira de empresas pagadoras de dividendo. Bom, EZTEC 0,93%, MRV 3,16%, Trisul 2,03% e Gafisa 0%. Primeira análise, se é 0 é porque a empresa não distribuiu dividendo dentro do período analisado. Segunda análise, qual entre as que distribuíram, qual distribui mais? No nosso caso foi a MRV, que distribuiu 3,16%. É uma distribuição alta ou baixa, Moisés? Não é o caso de analisar aqui no momento. Nós estamos comparando empresas dentro do segmento. Dentro do segmento, entre as 4 empresas analisadas, a MRV apresentou o melhor índice de dividendo yield, ou seja, ela distribuiu mais dividendo do que as outras dentro do período analisado. Preço VP. O que é o preço VP? É o preço dividido pelo valor patrimonial
em livro, em book, que a gente fala, né? Ou seja, contábil, na escrituração da empresa, valor patrimonial dividido pelo número de ações. Esse indicador, ele é muito utilizado quando você tem a estratégia de montar uma carteira de empresas de valor. Aquelas empresas que têm fundamentos, que nós vimos no painel passado, e têm potencialidade de valoração. Se eu pego esse indicador menor do que 1, quer dizer o quê? Que o preço da empresa está subavaliado em relação ao seu valor justo. Se ele é maior do que 1, quer dizer que o preço da empresa está superavaliado em relação ao seu valor justo. Veja que entre as 4 empresas, a Gafisa apresentou esse indicador menor do que 1. Por isso que entre as 4, olhando somente para esse indicador, o indicador te fala o seguinte: a Gafisa apresenta um preço abaixo do valor justo dela nesse momento. Enquanto que as outras, acima de 1. Aqui eu chamo a atenção, gente, que se esse índice for muito baixo também, é porque talvez o mercado também não tenha interesse naquela empresa. O que é muito baixo? Na minha análise, abaixo de 0,3. Abaixo de 0,3 quer dizer que o mercado não está nem olhando para essa empresa mais. Por quê? Porque ela está com problemas seríssimos. Como, por exemplo, pode ser empresas que estão em recuperação judicial, por exemplo. Pode ser empresas que já estão com seus produtos, que o mercado não tem interesse mais sobre aquilo. Último indicador nesse grupo, preços sobre vendas. Esse indicador, veja que ele apresenta na EZTEC 7,31 vezes, na MRV 1,26 vezes, na Trisul 2,24 e na Gafisa 1,74. Primeira observação: se esse indicador é alto, como por exemplo da EZTEC, quer dizer o quê? Que o preço que o mercado está pagando pelas suas ações corresponde a 7,31 vezes o que ela gera de receita por ação. É um índice alto, principalmente comparado às outras concorrentes. E o pior, você tem que olhar para o índice PL. Por quê? Se o índice PL é muito baixo ou até negativo como esse aqui e apresenta um preço sobre o lucro muito alto, essa empresa está com problemas no seu lucro. Então essa empresa você tem que ter mais cuidado em avaliar e investir. Que é o caso da EZTEC aqui. Ela apresenta um preço-lucro negativo, inclusive, e apresenta um preço-vendas muito alto em relação às outras. Bom, entre as outras, nós selecionamos o quê? A MRV para análise. Por quê? Porque ela apresenta o menor. Quanto mais próximo do 1, mais próximo do valor justo a empresa está. Então, a MRV é a que apresenta o valor preço sobre vendas mais próximo do valor justo entre as 4. Então, entre as 4 é a que apresenta maior potencialidade. Quando você olha para o preço-lucro, veja que ele também é o mais alto entre os outros. Então, isso dá uma convergência entre receita e a última linha do resultado, que é o lucro. Próximo grupo analisado é o que eu chamo de grupo de crescimento, indicadores de crescimento. Aqui, muito utilizado quando você tem a estratégia de formar uma carteira de ações de forte crescimento. Veja que sempre eu estou associando os índices à sua estratégia de investimento. Isso é muito importante, você definir as suas estratégias de investimento. Então, se eu quero uma carteira de empresas de alto crescimento, eu não estou muito preocupado com o quê? Com pagamento de dividendo, por exemplo. Eu estou querendo empresas menores, que tenham mais risco. Por quê? Porque elas estão geralmente em fase de alto crescimento, é a fase que nós chamamos de um ciclo de vida de nascimento
ou um ciclo de vida de alto crescimento, ou seja, ainda não entrou no ciclo de vida de maturação da empresa, que geralmente esse ciclo de vida de maturação é atingido com o tempo. Primeiro índice, preço, lucro, crescimento, o famoso PEG, ou também chamado no mercado de PEG, preço, lucro, crescimento. Veja que quanto mais próximo de um é esse valor, mais próximo está o preço do valor justo da empresa. Abaixo disso, o preço está subavaliado. Acima de um, o preço está superavaliado. O que nós temos aqui? Nós temos duas empresas que apresentaram esse índice negativo. Quer dizer o quê? Qual é a análise? Primeiro, o que compõe esse PEG? Eu falei na aula passada, vale repetir agora. É o preço sobre o lucro por ação em crescimento, ou seja, é a variação do lucro por ação. E aqui, na nossa fonte, que é o site Status Invest, eles fazem a seguinte mensuração. Eles pegaram o lucro por ação dos últimos 4 trimestres e compararam com os outros 4 trimestres anteriores e viu qual é o crescimento do corrente para o anterior. Se foi negativo, quer dizer que este crescimento de um período para o outro de lucro por ação, ele foi negativo, ou seja, teve uma redução do lucro por ação. Por isso que nesse índice o resultado é negativo. Enquanto que nas duas outras empresas, os resultados foram um lucro por ação com crescimento positivo. Mas qual delas duas apresenta maior potencialidade de valoração? A EZTEC, 0,27. Por quê? Porque ela demonstra que o preço praticado está muito aquém do valor justo dela. Porque está mais longe do 1. Enquanto que essa outra está mais próxima. Mas lembrando que isso é apenas uma análise do retrato e não do filme. Bom, e aí eu trago adicionalmente 2 indicadores que eu gosto muito, que é a taxa de crescimento anual composta, que é esse índice chamado CAGR, sobre a receita e sobre o lucro. O que é isso? É a taxa de crescimento da receita e a taxa de crescimento dos lucros, última linha do resultado. E aqui o importante é que já passamos a olhar o filme. Por quê? Porque é uma taxa dos últimos 5 anos, tanto na receita como no lucro. Veja que a EZTEC ela apresenta nos últimos 5 anos essa taxa negativa, tanto na receita como no lucro. Ou seja, em média, a receita dela diminuiu 3,30% ao ano nos últimos 5 anos e o lucro diminuiu 9,33% ao ano nos últimos 5 anos. Enquanto que a MRV teve um aumento na receita e um aumento no lucro nos últimos 5 anos, a Trisul um aumento também tanto na receita como no lucro. Vale ressaltar que na receita o crescimento foi 18,29% ao ano, enquanto que no lucro líquido foi de 49,27% ao ano nos últimos 5 anos, em média. Isso é realmente um aumento considerável e que tem que ser considerado nas suas análises. E a Gafisa? Houve uma redução da receita na casa de 9,34% nos últimos 5 anos ao ano, enquanto que no lucro não foi mensurado pela nossa fonte. E aí, Moisés? Das 4 empresas, qual é a melhor? Não tem qual é a melhor. Existe qual a que se encaixa melhor na sua estratégia. Defina a estratégia. Você quer o quê? Empresas que pagam mais dividendo? Empresas que têm mais crescimento?
ou empresas de valor? Aí você define os seus indicadores a serem analisados e, consequentemente, a sua carteira. Ah, Moisés, mas eu gosto de um misto, um pouco de cada um. Ok, perfeito. É o meu caso. Eu tenho um pouco de empresas que pagam dividendos, um pouco de empresas que são de valor e um pouco de empresas de alto crescimento. Sempre lembrando da gestão de risco dentro da carteira, ok? E aí, pessoal, gostaram da aula? Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal para muito mais conteúdo online e gratuito. Um forte abraço a todos e a todas.